Olá, graça e paz. Muito bem-vinda, minha amiga. Vamos dar aqui seguimento ao nosso devocional diário, onde estamos olhando para o livro de Salmos e permitindo que a palavra do Senhor ela venha edificando a nossa vida todos os dias. Onde nós estamos aqui olhando para as Escrituras e buscando trazer sempre essa perspectiva do Evangelho, pois sabemos que Cristo, Ele veio, Ele morreu e Ele ressuscitou e está à direita do Pai, reinando, preparando um lugar para nos buscar e levar a sua igreja para estar com Ele eternamente. Então nós vivemos todos os dias buscando olhar para Jesus, aprender sobre Ele, caminhar como Ele caminhou e nos tornarmos cada dia mais parecidas com o seu caráter e com um coração que reflete o coração de Cristo. Então é esse o objetivo de estarmos aqui todos os dias, olhando para a palavra e enchendo o nosso coração dela. E a nossa palavra de hoje, a nossa meditação de hoje, ela tem muito a ver exatamente com isso, de estarmos nos enchendo daquilo que é verdadeiro, daquilo que é puro, nos enchendo da palavra do Senhor. E então, com o coração cheio dessa palavra, transbordá-la na vida daqueles que estão ao nosso redor e de todos aqueles que se chegam até nós. Então, o que vai nortear aqui a nossa meditação é o Salmo de número 45. E eu não estarei lendo o Salmo completo, mas eu quero trazer um contexto ao qual ele foi escrito e te convido a ler aí na sua casa, né? Então, abre a sua Bíblia, leia este Salmo e aí podemos conversar sobre o que ele traz para nós, né? E ele pode ser, de fato, ministrado, explorado em vários aspectos, porque ele traz um contexto muito bonito. Ele é um salmo, um poema de amor que vai refletir ali as núpcias do rei com a sua princesa, né? Um rei de Israel que está se casando e o poeta decide, de fato, transbordar a sua alegria por meio das suas palavras, onde ele vai dizer exatamente que os seus lábios são essa pena de um habilidoso escritor. Então ele traz não apenas falando que há no seu coração de alegria por aquele casal, mas ele atua de forma profética, porque se nós formos olhar para a profundidade das palavras que ele traz, nenhum rei humano foi capaz de atender tudo aquilo, porque o único reino que é eterno é o reino de Jesus, e ele voltará para buscar a sua igreja. E de fato, esse rei que governa com justiça e equidade, que cinge os seus lombos com a sua espada para lutar por justiça, por humildade e pela verdade, é apenas Jesus. Então, nós vamos entender que verdadeiramente este salmo ele está apontando para Cristo e a sua igreja. Inclusive o salmista vai falar sobre deixar a casa do Pai e agora se render ao governo do seu Senhor. Ou seja, assim como nós, quando decidimos nos aliançar com Cristo, nós precisamos deixar a velha vida e viver agora uma vida moldada pelo Espírito Santo que habita em nós. E aí, eu hoje quero trazer uma reflexão com uma lupa para o versículo 1. Por quê? Porque, a princípio, né, aquilo que parecia algo comum eram as núpcias de um rei, era um casamento. Ele acaba se tornando verdadeiramente um ato profético. E aí eu quero trazer esse entendimento de que, como muitas vezes aquilo que nós achamos comum no nosso cotidiano, no ordinário do nosso dia, no lavar a nossa louça, no responder o nosso filho, no trazer verdadeiramente ensinos, né, para os nossos filhos, na convivência com os nossos cônjuges, isso também se transforma em um ministério para mim e para você, aonde nós estamos sendo todos os dias chamadas a ser com as nossas bocas, assim como esse escritor, esse poeta, sim, como a pena de um habilidoso escritor, porque verdadeiramente palavras escrevem histórias e palavras mudam destinos para o bem e para o mal. Assim como a palavra vai dizer que a minha e a sua boca ela tem o poder de vida e morte. O poder da vida e da morte está na língua.
E Tiago vai falar e já dizer, né, que aquele que consegue controlar a sua língua pode se dizer perfeito. Então, de fato, é algo que nós precisamos olhar e estar intencionalmente buscando essa transformação no Senhor. Então, para nós vivermos esse propósito de atuarmos como verdadeiras profetas em nossos lares, nós precisamos olhar para essa oração, né? Porque o Salmo ele é uma oração, é uma canção, é um poema do salmista, onde ele vai dizer, né, que a sua língua ela é como essa pena de um habilidoso escritor. E é interessante porque mais adiante, a partir do verso 9 ali, do verso 9, ele vai estar falando da rainha, né? E quando ele chega no verso 16, ele vai dizer: os teus filhos serão reis como o pai deles, e tu os farás governantes de muitas terras. Ou seja, ele está trazendo para a mulher aquilo que verdadeiramente ela foi chamada para fazer, para construir, sabe, e potencializar a história dos seus filhos. Porque verdadeiramente nós podemos construir governantes, e aqui eu não estou falando apenas de pessoas que têm poder de caneta, como um presidente, um político, um rei, não. Governantes, aqueles que governam a si mesmo, aqueles que não são governados pelas suas emoções, mas são homens e mulheres de governo. Sim, nós temos o poder para fazer isso enquanto mães. E aí eu quero trazer nesse contexto, antes de nós olharmos duas histórias reais de exemplos que construíram seus filhos através de palavras, decretos e aquilo que não aceitaram, sabe? Não escolheram ouvir os rótulos externos para então educar os seus filhos e construíram homens fortes e de propósito. E aí, antes disso, eu quero que a gente olhe para nós, sabe? Porque o salmista ele vai dizer, né, que o seu coração ele transborda, né? Ele transborda de alegria. Essas palavras estão no seu coração. E por essas palavras, elas estão saltando, borbulhando da sua boca. Ele está então criando essa história. Então, primeiramente, nós precisamos olhar para nós, porque muitas vezes nós estamos trazendo palavras que ferem, palavras que machucam aqueles que estão à nossa volta. E a gente até percebe e sabe que precisa mudar. Mas saber que precisa mudar sem uma ação se torna um peso. E é aí que nós precisamos crer e confiar na ação do Espírito Santo em nós e nos colocar verdadeiramente, sabe? Nos esvaziando daquilo que ainda nos corrompe e permitindo que o Senhor molde e transforme as nossas vidas. Porque Tiago, ele vai trazer, ali em Tiago 3, ele vai trazer a sabedoria como um fruto de boas obras. Ou seja, um fruto, eu já falei em outros vídeos, ele não é algo em si mesmo, ele precisa ser gerado, ele precisa de uma estrutura. Então, quando nós estamos fundamentados na palavra do Senhor, nos enchendo todos os dias, assim como Filipenses 4 vai nos trazer, para a gente, sabe, encher os nossos pensamentos daquilo que é puro, que é verdadeiro, que tem virtude. Assim nós estamos enchendo o nosso coração daquilo que vai produzir um transbordo de palavras que também constroem, que edificam. Porque nós somos, enquanto mulheres, chamadas a agir como sábias nos nossos lares, porque Provérbios vai trazer que a sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola a destrói com as próprias mãos, mas também pode destruir com a sua própria língua. Então, eu quero trazer 3 pontos aqui para a gente refletir e nos identificarmos mesmo, sabe? Em que ponto eu preciso permitir que o Senhor atue e eu seja mais intencional na busca por essa transformação. Porque se estamos falando aqui dessa mulher que sábia e dessa tola, nós precisamos nos posicionar entendendo aonde eu estou. E aí eu quero dividir em 3 pontos, né? A murmuração versus a gratidão. A murmuração, ela é uma característica da tola e é aquela mulher que está o tempo inteiro reclamando da sua rotina, está olhando sempre para o que falta e ela contamina o ambiente que vive.
e versus aquela que tem um coração grato. A gratidão em uma mulher, ela transforma também o ambiente, porque ela está sempre profetizando bênçãos, agradecendo ao Senhor por tudo que tem, inclusive pelas dificuldades que enfrentam, porque reconhece que essas dificuldades são oportunidades de aperfeiçoamento. E aí a gente tem também a maldição versus a bênção, porque aquela que está sempre proferindo maldição com a sua boca, ela é aquela mulher que olha sempre para os defeitos, aponta os defeitos dos seus filhos, do seu cônjuge. Ela está o tempo inteiro rotulando por comportamento. Isso fere a identidade. Então, nós precisamos cuidar com aquilo que estamos falando. Aquela que atua na bênção já é o contrário, porque a mulher, que profere bênçãos com os seus lábios, ela está o tempo inteiro declarando a verdade da palavra. Ela é uma verdadeira profeta na vida dos seus filhos e do seu marido. Muitas vezes nós não vemos materialmente a criança e o nosso cônjuge agindo da forma que nós estamos falando, mas nós já cremos porque a palavra diz. Então, um exemplo, ao invés de falar, você nunca consegue fazer tal coisa, você é um vencedor, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus que nos amou. Por mais que seja difícil, a perseverança vai nos levar ao alvo que nós buscamos. Então nós estamos trazendo a palavra do Senhor, concordando com a palavra e gerando vida, moldando uma identidade forjada na palavra. E o terceiro ponto é a destruição versus a edificação, que é exatamente o cerne aqui da mensagem de Provérbios, que vai trazer a tola versus a sábia, porque a tola destrói. E então, a tola é aquela que está o tempo inteiro usando a sua língua como uma lâmina para ganhar discussões, e ela fere os seus relacionamentos. Já a sábia, ela edifica com as suas palavras, ela usa as suas palavras como um tijolo para construir. E sabendo que é um tijolo, nós vamos entendendo que é de pouco em pouco. Sabe, nós vamos gerando algo, amadurecendo algo, transformando aquilo que era apenas um terreno em uma construção. E aí sim, nós vamos ver lá na frente, eu vi alguns testemunhos, porque eu tenho 3 crianças pequenas e a gente às vezes vai plantando algumas sementes e a gente fica pensando, meu Deus, mas nada tá acontecendo, E aí eu vi o testemunho de uma amiga minha, a Cleia, que faz parte de um grupo de mulheres que a gente se reúne ali para fazer uma mesa de celebração ao Senhor. E ela estava falando sobre a paciência, sabe? E naquele dia eu precisava ouvir essa palavra, porque ela falou da filha dela, como a filha dela prestou um tributo ao Senhor no seu aniversário de 15 anos. E ela foi contando como foi a trajetória. Eu falei assim, Senhor, é isso que eu precisava, entender que o meu papel hoje é plantar. Porque essa semente ela vai ser regada por essas palavras, por aquilo que eu profetizo sobre a minha filha, como dos meus filhos, como eu vou ali, sabe, regando eles. E o crescimento e aquela obra completa, ela está nas mãos do Senhor. E muitas vezes nós não entendemos verdadeiramente esse nosso papel, e aqui nós estamos hoje sendo confrontados com essa verdade do quanto nós precisamos estar conscientes dele. E por isso eu quero trazer 2 exemplos. Eu quero trazer um exemplo do Douglas Gonçalves, que é muito conhecido aí no meio cristão, porque ele é o fundador do Jesus Cop. E o Douglas, ele vai contar no seu testemunho, que anos depois dele criar o Jesus Cop, ele lembrou daquilo que o pai dele escrevia nos seus bilhetes de aniversário. Que o pai dele escrevia nos bilhetes dele que ele era uma cópia de Jesus. Ele escrevia, filho, você é uma cópia de Jesus. E anos depois, o Douglas funda o Jesus Cop e em uma conversa ele lembra ou ele encontra esse bilhete. E aí ele, quando criou a marca, ele não estava intencionalmente lembrando das palavras do pai, mas aquilo estava dentro dele, entende? Ele cresceu com aquilo dentro dele, de que ele queria ser verdadeiramente essa cópia de Jesus. E agora ele não apenas busca ser essa cópia, mas ele chama outros para se transformarem em verdadeiros discípulos que estão querendo ser
cópias de Cristo nessa terra. Olha como é poderoso o poder da palavra de um pai e de uma mãe sobre a vida dos seus filhos. E o outro que me marca muito também é o do Thomas Edison, né? Porque a sua mãe, que é a Nancy Elliott, ela decidiu que ela não seria um eco, sabe, de um diagnóstico e de um rótulo que foi colocado por outra pessoa, pelo mundo em seu filho. E hoje nós vivemos em uma era, né, em que está muito forte essa questão das neurodivergências. E muitas vezes, alguns diagnósticos, eles vêm como um peso, né, nas nossas vidas. E muitas mães atípicas, né, se deparam verdadeiramente com comportamentos distintos em seus filhos. E elas precisam ali, com muita sabedoria, né, e eu honro aqui a sua vida, porque verdadeiramente eu creio que não seja uma tarefa fácil, mas o Senhor, Ele tem, né, verdadeiramente a capacitação necessária para vocês. Se coloquem diante do Senhor. E nós temos aí, né, ainda muitas ausências de ajuda verdadeiramente aí do SUS, né, mas eu oro para que o Senhor te dê vitória, sabedoria para conduzir a sua criança. Então a gente vive em uma era de muitos diagnósticos, né? E a Nancy Elliott, ela foi uma mãe que ela não escolheu ser esse eco do diagnóstico que ela recebeu do seu filho. Porque um dia o seu filho chega em casa com um bilhete da escola e ela lê em voz alta para o filho, dizendo aqui, eu vou parafrasear, porque eu acabei não pegando aqui a referência da mensagem dela. Mas ela fala assim, né, que o seu filho, ele é muito bom, né, para esse ambiente, ele não precisa mais vir para a escola, agora ele pode ser ensinado por você em casa, né, algo nesse sentido. E aí mais tarde, depois que a sua mãe já era falecida, o Thomas, ele acha esse bilhete, na verdade lá estava escrito, seu filho é muito confuso, ele perturba a aula, ele está proibido de vir para a escola. Então, olha como a decisão daquela mãe de não aceitar o que a escola determinou sobre o seu filho e tomar para si a construção daquele homem, educá-lo e forjar nele de que ele era, sim, sabe, tão extraordinário que ele não precisava estar naquele lugar, que ele podia ser ensinado por ela. E então ela transformou aquilo que podia destruir a identidade do seu filho em algo que construiu o homem que ele se tornou, porque ele se tornou um dos maiores inventores do seu século. E é nesse lugar que eu quero que eu e você estejamos hoje, refletindo sobre o poder que há na minha e na sua palavra, todos os dias, no ordinário da nossa vida, no café da manhã com os nossos filhos, no ensinar da tarefa, naquilo que nós falamos para eles, nas maiores, sabe, nas pequenas dificuldades que eles apresentam para nós todos os dias. Refletir em que lugar nós estamos, sabe, na murmuração ou na gratidão, na maldição ou na bênção, na edificação ou na destruição. Porque assim, nós podemos orar e entregar ao Senhor aquilo que mais, sabe, precisa ser trabalhado em nós. Eu digo sempre que eu desejo não apenas agir intencionalmente como Cristo age, mas eu quero chegar ao ponto de estar tão perto do Senhor, nesse relacionamento tão íntimo, que eu vou reagir como Cristo. E é nesse lugar que eu oro para que eu e você cheguemos. Que o Senhor venha ministrar ao meu e ao seu coração aquilo que nós precisamos derramar aos pés do Senhor, para que Ele trabalhe em mim e em você. Amém? Que esse salmo nos faça refletir sobre isso e que a gente possa derramar aquilo que nós não conseguimos por nós mesmos, transformar, mas crendo que o Senhor, de tijolinho em tijolinho, também vai construindo em nós. Amém? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.